está falando das 12 melhores seleções do mundo. Nossa, vai ser só o melhor jogador que vai chegar para disputar isso. Está todo mundo querendo essa medalha. Vai ser Nova Zelândia, Inglaterra, talvez África do Sul. O rugby voltando às Olimpíadas desde 1924. Então eu quero chegar em 2016, quero jogar e poder representar o Brasil bem. Se ninguém lembrar de nós vamos lembrar da gente. 1, 2, 3, Brasil! O processo que levou o rugby novamente aos Jogos Olímpicos durou aproximadamente 40 anos. São vários critérios que o Comitê Olímpico Internacional observa na modalidade. Primeiro, o número de países com confederações filiadas, número de praticantes do mundo inteiro. Não vai ser o rugby de 15 que vai voltar, vai ser o rugby sevens. Rugby 15 é aquele da Copa do Mundo tradicional, do terceiro evento mais visto no planeta, 15 jogadores de cada lado. A variante de sevens são apenas 7 jogadores de cada lado, o jogo dura 2 tempos de 7 minutos. Desde que foi anunciado que o rugby ia ser olímpico, o rugby brasileiro começou a ter mais atenção tanto de patrocinadores quanto do próprio governo brasileiro, através do Ministério do Esporte, que começou a incentivar para que tivesse um time nacional de boa formação e representasse bem o país na Olimpíada. Quando houve a reinserção do rugby nos Jogos Olímpicos, me deram esse desafio que era reorganizar o rugby brasileiro, criar seleções brasileiras, profissionalizar ou tentar profissionalizar o rugby numa forma que a gente possa chegar em 2016 com 2 seleções fortes. Tem várias ações que têm sido feitas ao mesmo tempo. Primeiro, garantir para as seleções brasileiras um treinamento adequado, para que eles treinem da melhor maneira possível, não se preocupem com outra coisa a não ser treinar. Em segundo lugar, garantir a participação de mais campeonatos para dar mais competitividade a essas seleções, a fim de conferir às seleções mais entrosamento para conseguirem depois melhores resultados nos torneios, mas sobretudo visibilidade. Visibilidade em termos de campeonatos nacionais serem transmitidos pela televisão, para garantir retorno do patrocinador. Mesmo com uma estrutura já profissional dentro da administração, então os treinadores são profissionais, toda a administração, manager, quem cuida da seleção, extra-campo, todo mundo é profissional. Mas os jogadores ainda são amadores, ninguém ganha. Tem alguns jogadores que têm algum patrocínio, eu sou um deles, mas os demais jogadores nada. Tem ainda o Bolsa Atleta, que alguns jogadores recebem também, que dá uma ajudinha ali, justifica um pouco a atividade profissional de rugby, mas é amador. Um profissional treina, 3, 4 horas por dia, depois chega na casa e deita aí, perna para cima e descansa. E o descanso muitas vezes faz a diferença. Você não tem tanto tempo para se preparar, para se alimentar bem, porque você tem outra coisa na cabeça, que pode ser ser um estudante ou estar trabalhando, né? O rugby é amador, então você tem de tudo. Você tem estudantes universitários, você tem pedreiro, você tem médicos, você tem executivos. Eu te diria, a expressão que eu poderia usar é um baralhão, é um misturado. Sou Pídio, jogador da seleção brasileira. Estou estudando engenharia ambiental e trabalho com engenharia civil. Meu nome é Lucas Duque, sou mais conhecido como Tanque, sou estudante de medicina. Jogo rugby há 11 anos, na seleção brasileira desde 2005. Meu nome é Daniel Greg, eu sou capitão da seleção brasileira, tenho uma cafeteria lá em Niterói e também sou coordenador do projeto de rugby 2016 do Vasco da Gama.
do jogador de rugby é o jogador abnegado que gasta o tempo e o dinheiro que ele tem depois do trabalho para poder jogar rugby. O meu nome é Eric, mas no meio do rugby todo mundo me conhece como Putin. Jogo no São José Rugby desde 99 e na seleção desde 2001. Trabalho no ramo aeronáutico em São José. Trabalho de 8 a 10, 12 horas por dia. Fora isso, tem que ir para academia, tem que dar atenção para a namorada, dar atenção para a família. Conforme a gente vai tendo resultado dentro de campo, as competições e as responsabilidades vão aumentando. E também na vida também, né? A gente vai tendo trabalho, vai melhorando o cargo, alguma coisa assim, então a gente tem que começar a conciliar. É bem difícil, mas a gente acaba conseguindo fazer. Costumo dizer que é uma vida dupla, né? Tenho ali o trabalho que me sustenta, o rugby que me faz feliz. Eu mais gastei com o esporte do que recebi dele. Não só da equipe, mas também às vezes com Bolsa Atleta você consegue receber uma ajuda de custo, mas que não vai custear a sua vida, ela vai só te ajudar a poder comprar um suplemento, material esportivo e mesmo assim às vezes é pouco. Acho que os jovens pensam ainda muito mais no futuro, né? Com 19, 20 anos, com a velocidade que está o mundo dentro do mercado profissional, então está todo mundo muito ligado na profissão, no que vai ser, no que vai construir, a casa que vai comprar, o carro que vai ter. Então ele precisa pensar nisso, ele precisa estudar, ver a profissão que ele vai seguir e ainda dividir todas essas atenções com o rugby. Enquanto eu continuo aqui treinando e só estudando, eu tenho amigos que já trabalham, que já têm estágio, já têm uma perspectiva de vida muito melhor no mercado de trabalho do que eu teria. E se eu não tenho certeza de que vou poder viver do rugby, fica muito complicado para eu poder querer depositar minhas esperanças nisso. Os jogadores têm que entender que você não cria uma modalidade da noite para o dia. E infelizmente as pessoas envelhecem. Então a geração que está aqui, provavelmente ou infelizmente, ela não viverá esse momento de profissionalização. Então eles podem estar assim ansiosos, porque eles falam, puxa vida, eu estou no melhor da minha forma física hoje e eu não estou vivendo esse momento, esse momento mágico. Talvez eu não chegue em 2016, eu estou dando a minha vida para isso. Vem, joga! Vai! A determinação legal do rugby era que era proibido o profissionalismo até 1995. A International Rugby Board, que é a entidade máxima do rugby mundial, ela proibia jogadores de receber. Agora, o amadorismo era institucionalizado. Justamente por uma questão cultural do rugby de prezar o fair play, de não desvirtuar os valores do jogo. Isso sempre foi muito claro, né, como doutrina no rugby. O companheirismo do rugby seria perfeito pro mundo perfeito, sabe? É meio bobo você falar isso, mas o mundo do rugby é legal para burro. O maior exemplo disso, clássico, é o terceiro tempo. Então acaba os 2 primeiros tempos, o time da casa oferece comida, bebida e faz uma confraternização com os adversários. Cada jogador pega o jogador que jogou contra, às vezes teve algum lance que ficou mais chato, assim, de um contato mais forte, e daí conversa, dá risada. Eu sempre fico imaginando acabar um jogo de Corinthians e Palmeiras do Campeonato Paulista, independente de quem tenha ganhado, fazer um terceiro tempo, a torcida vai achar que vendeu o jogo, vai dar briga e tal. A partir do momento que você coloca o dinheiro nesse meio, você abre espaço para uma disputa que nunca houve. Eu preciso da sua vaga para me sustentar ou para receber um pouco mais. Por mais que a gente queira que as pessoas joguem muito mais rugby, quando entra o dinheiro no negócio, o negócio não é saudável para o esporte. Eu acho sim que o profissionalismo possa prejudicar se a base não for bem formada. Se os jogadores na base não tiverem os valores bem inseridos, de respeito, de disciplina, de hierarquia, de amizade, de companheirismo. Mas eu acho que se trabalhando bem no aprendizado das crianças é tranquilo.
pessoas pensam que o amadorismo está totalmente desvinculado do lado profissional. Eu acho que não existe essa separação. Você vai ver lá fora. Só pensar nos atletas estrangeiros que jogam rugby e são profissionais. Mas eles são profissionais porque eles sabem fazer isso, que é a melhor coisa que eles sabem fazer. E qual o problema de pagar uma pessoa para fazer o rugby? E por que não ela não consiga manter esse espírito e consiga ensinar? É possível. Acho que eu fui um dos, talvez, não com as ambições, mas um dos primeiros a praticar a vontade de viver de rugby, né? Tive que começar a criar esse ambiente, lógico, com a ajuda de todo mundo, né? De outras pessoas que também tinham essa vontade. Então comecei a escrever projeto, a dar treino para categorias de base, dar treino para times universitários, fazer site de rugby para falar um pouco do rugby, fazer contato com empresas. Comecei a viver do rugby em todos os setores possíveis e imagináveis. A semi-profissionalização que aconteceu agora, nesses últimos 5 anos, vamos dizer assim, alguns jogadores já conseguem ter uma vida mais voltada ao esporte, proporcionou criar uma categoria mesmo de jogador de alta performance. A gente tem aí pelo menos uns 15, acho que hoje no Brasil isso não existia. Um momento que foi crucial dentro da minha carreira que foi a mudança de clube aqui no Brasil. Saí do São José, vim para o Bandeirantes. E isso profissionalmente, né? Fui contratado pelo Bandeirantes e isso num cenário estritamente amador não existia. E foi visto realmente com maus olhos essa minha mudança. Pô, o rugby não é isso, o rugby são os valores, é a amizade, não existe profissionalismo, não pode trocar de clube, você tem que jogar no clube que você nasceu, amando a camisa. E eu causei um pouco do impacto, hoje já tem uma migração entre jogadores de clubes diferentes, tal, com ambições maiores, ambições profissionais. Então dei uma quebra nesse movimento do rugby. Você precisa acompanhar o ritmo do mundo mesmo. Eu acho que não existe você ficar para trás. Se a gente não quiser acompanhar essa profissionalização dos esportes em geral, não só do rugby, eu acredito que hoje os esportes olímpicos não são mais amadores, é uma mentira, é uma balela. Então se a gente não acompanha isso, você fica para trás e sai do cenário internacional. Saindo do cenário internacional, você sai da mídia, saindo da mídia você não cria ídolo, não criando ídolo você não multiplica o esporte. Se você quer ser competitivo a nível mundial, tem que ser profissional. Se você quer manter o espírito amador, é se conformar em ser mais um país qualquer de nível baixo. Os principais países do mundo em termos de rugby de alto rendimento, claro, as Ilhas Britânicas, Irlanda, Inglaterra, Escócia, País de Gales, a França, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e aqui nas Américas, a Argentina. O rugby se enraizou muito rápido na cultura argentina. Por ser um esporte muito ligado aos britânicos, a Argentina no final do século XIX tinha dezenas de milhares de britânicos morando em Buenos Aires, né? E é uma colonização um pouco diferente. A Argentina é o país com maior, fora do Império Britânico, era o país com maior relação com a Inglaterra. Tem o Uruguai, que segue numa segunda colocação no ranking sul-americano, depois o Chile, depois o Brasil. Recentemente, nos treinos da seleção brasileira, fizemos uma escala de comparação em que a Argentina era 100% na América do Sul e quantos por cento estaria o Brasil nessa escala que a Argentina preenche 100%. A conclusão que aproximadamente o Brasil corresponderia entre 30% e 40% para menos do que representa a Argentina hoje. Quem joga no Brasil sabe que o Brasil tem muito a crescer, mas que ainda está num nível muito baixo. É um pouco pretensioso a gente achar que o Brasil vai estar entre os primeiros numa Olimpíada. Na América do Sul, sim. Segundo lugar, até 2016, com certeza é possível. Mas, mundialmente falando, não. Quando você viu Brasil agora jogando contra a Inglaterra, os jogadores do Brasil e jogadores da Inglaterra, que têm mais velocidade, mas é muito mais grande, é muito mais confortável com a bola na mão, é muito mais organizado tudo isso. Pensando em uma Olimpíada, a gente vai enfrentar os melhores jogadores do mundo, com certeza, de cada seleção, seja Nova Zelândia, Inglaterra, África do Sul, vão ser os melhores jogadores. E esses jogadores são jogadores que começaram a jogar com 9, 5, 10 anos e vão estar com, sei lá, 22, 23 anos jogando na Olimpíada, então já muito experimentados. O futuro do Brasil é aqui.
seleção agora, de 15 e 17, pergunta para eles quando eles começaram a jogar rugby. Todo mundo vai falar 16, 18, talvez o primeiro ano de faculdade, entendeu? Demora muito. Agora, daqui 10 anos, pergunta para o jogador, começa com 6, 7, 8 anos de idade. Diferente, um mundo diferente. I think by bringing in the young players now, adding the experienced players, adding the coaching, adding more tournaments and just getting more exposure for the game, I think you could do really, really well. E a seleção mesmo, até eles estão jogando talvez 3, 4, 5 jogos por ano junto. É difícil para pegar um ritmo junto, para conhecer os jogadores mesmo entre eles. Precisa joga. O Brasil, que va a estar como local en la Olimpiada, con los comités olímpicos, las organizaciones como IRB, con Sur, como los americanos, tienen que darle más competencia. Y para eso se tienen que desarrollar más torneos en las regiones, porque en las regiones no hay torneos de día ser. Más allá de Sudamericano no hay más torneos. Brasil precisa melhorar fisicamente. Precisa chegar com mais velocidade, mais ritmo, mais fitness. Precisa chegar com isso. Antes, quando você fica junto com o cara com o mesmo ritmo, agora nós podemos falar um pouco sobre skills e sobre isso. Our New Zealand coach, Gordon Titchens, who has been coaching for 15, 20 years and has won many world titles, he says you must train harder than you play. So you must empty the tank. You must really give it everything in training, so that when it comes time to the last minute of a final with the ball, the game on the line, you have the fitness reserves to do well. Fazendo algum intercâmbio entre o Brasil e a Argentina de técnicos, de juízes, arbitragem, jogadores mesmos, seguramente vai fazer o nível brasileiro subir. Quanto mais houver esse intercâmbio com a Argentina, obviamente é melhor, né? É o jeito mais fácil, mais próximo, mais econômico do Brasil evoluir, né? E mais lógico também. A Argentina, por exemplo, agora tem um time jogando na África do Sul e fica lá por 3 meses. O time da se chama Pampas e ficam lá jogando um campeonato por 3 meses. E isso tem muita experiência, muita coisa que pode aprender e levar depois tudo isso de volta para a Argentina. Eu acho que se o Brasil faz uma coisa similar, seria bem legal. Técnicos de fora é muito importante, mas precisa respeitar que o Brasil precisa e merece o estilo deles. Mesmo no futebol, vocês têm um estilo, identidade de vocês. O Brasil precisa, o rugby Brasil precisa fazer a mesma coisa. Busca o estilo que é brasileiro. O Brasil tem como característica, tem um bom passe, tem uma linha muito habilidosa. No scrum, o Brasil tem bons tacleadores, enfim. O porte físico do jogador brasileiro tem aumentado. Mas assim, para você chamar hoje de um estilo de jogo brasileiro, por exemplo, como a Argentina, ainda não está exatamente nesse estágio, né? O brasileiro, somente o brasileiro, tem a coisa muito de alegria, né? E eu acho que se o jogador brasileiro de rugby pode levar essa alegria que ele tem interna, que o povo brasileiro tem no campo, não de estar sorrindo todo dia sorrindo, né? Mas de jogar com alegria mesmo, acho que vão fazer uma diferença. Dentre todos os estilos que existem no mundo, cabe um brasileiro, sim. Cabe sim. E a partir do momento que a gente descobrir isso, talvez seja um diferencial nosso para seguir adiante e crescer e ganhar cada vez mais. Lo enfrentamos con mucho más respeto que antes. Pensamos más que un Brasil más organizado, con más estructura, con mejores jugadores. Até 2016, tendo mais dedicação de tempo para o esporte por meio do Bolsa Atleta, por exemplo, é possível eles chegarem a ser o segundo da América do Sul, com certeza. Mas nas Olimpíadas, ser segundo da América do Sul não vai significar muita coisa. Pelo que eu vivi de competição de rugby e pelos resultados que a gente conseguiu, assim, com um mínimo de trabalho,
que a competição de Seven era 2 tempos de 7 minutos, jogos que você vê um grande perdendo por um pequeno, tal, precisa muito da concentração do grupo, então tudo pode acontecer. Nós temos só 4 anos para as Olimpíadas. Na verdade, nós fizemos um planejamento 2010-2030. O que nós esperamos do rugby é fazer a mesma coisa que foi feita com o vôlei. E isso não acontece da noite para o dia. O vôlei brasileiro, acho que levou de 20 a 25 anos para conseguir chegar numa medalha olímpica em Barcelona. E depois criou-se uma geração de ouro e depois decolou e virou um campeoníssimo. O potencial está aí, tem um país muito grande, onde o esporte é bem importante na cultura brasileira, mas ainda tem trabalho que fazer. Eu acho que com um bom trabalho e boa organização, talvez um par de anos mais dá para fazer sim. 2016 é uma meta no meio do caminho, mas não é a meta ideal. 2016 o que a gente tem que fazer é criar 2 boas seleções de Rugby 7 para se apresentar. Os acontecimentos dentro do ambiente do rugby sempre foram muito legais. Eu não sei mais o que eu sou se eu não tivesse isso. Quando tô lá dentro, parece que o mundo para e tá todo mundo ali dentro, um pelo outro. A coisa que mais me prende é esse esporte, é estar representando o país, estar indo buscar cada vez representar 180 milhões de habitantes e tá indo buscar o crescimento do esporte com a amarelinha. Quem lembrar de nós vamos lembrar da gente. Todo mundo que entra no rugby tem um apelido, né? Acho que vocês já perceberam isso. E quando eu comecei a jogar rugby tinha um carinha mais velho lá que o apelido dele era Carandiru, por causa do presídio de São Paulo. E aí falaram que eu era parecido com ele, e em São José tem um presídio que chama Putin. E aí acabou apelidando. Às vezes não tem nada a ver, mas é um nome que... Você nunca passou por lá? Não, por favor. Ficha limpa.